Feche os olhos por alguns segundos. Agora imagine o escudo do seu time. Qual foi a primeira coisa que apareceu na sua mente? Talvez o formato, mas provavelmente vieram as cores. O verde, o vermelho, o azul, o preto ou o branco. Você já percebeu que conseguimos reconhecer um clube apenas pelas cores? Mas de onde essas cores vêm? Como elas permanecem tão vivas mesmo depois de chuva, sol, suor e centenas de lavagem? Hoje vamos descobrir que até a paixão pelas cores passa pela química. Mas o que é uma cor? Vamos começar com uma pergunta simples. A camisa do Brasil é amarela ou ela parece amarela? Parece estranho. Então imagine apagar todas as luzes deste estádio completamente. Você continuaria vendo o amarelo da camisa? Não, porque não existe cor sem luz. E a explicação é exatamente aqui onde entra a ciência. A luz branca, como a luz do sol, é formada por várias cores. Quando ela atinge um objeto, parte dessa luz é absorvida e parte é refletida. A cor que enxergamos é justamente a luz que o objeto devolve aos nossos olhos. Vamos fazer aqui uma analogia. Imagine que a luz branca seja um time completo. Quando esse time chega até uma camisa verde, todas as cores são, entre aspas, marcadas, menos o verde. Ela escapa da marcação e chega até os nossos olhos. É por isso que enxergamos a camisa verde. Então, os objetos não carregam cores. Eles escolhem quais cores devolver à luz. Vamos fazer aqui uma experiência descomplicada. Olhe para qualquer objeto verde que esteja perto de você. Agora imagine esse mesmo objeto dentro de um quarto completamente escuro. Ele continuaria verde? Percebeu? Sem luz não existe cor. Você acabou de viver a química antes mesmo de estudá-la. Mas existe uma outra pergunta interessante. Como conseguimos fabricar tantas cores diferentes? Será que basta misturar tintas? A resposta está nos pigmentos e nos corantes. Embora muita gente use essas palavras como sinônimos, pigmentos e corantes não são exatamente a mesma coisa. Pegue dois copos imaginários. Imagine um copo com água. Agora coloque uma colher de açúcar. O açúcar desaparece quando agitado, porque ele se dissolve em água. Agora imagine colocar areia no outro copo. Ela não desaparece, ela continua ali, mesmo agitando por várias e várias vezes. Com pigmentos e corantes acontece algo parecido. Os corantes costumam se dissolver no meio em que são aplicados. Os pigmentos permanecem dispersos. É justamente por isso que muitos uniformes esportivos modernos utilizam pigmentos extremamente resistentes. Por exemplo, pense em quantas vezes uma camisa de futebol é exposta ao sol. Exposta à chuva, ao suor, à lavagem, mesmo assim ela continua praticamente com a mesma cor. Isso não é coincidência, é química dos materiais. Você sabia que os pigmentos utilizados em materiais esportivos modernos passam por testes rigorosos de resistência à luz, ao suor, à umidade e às lavagens? Antes de chegar aos uniformes dos atletas, esses materiais precisam manter suas características mesmo após milhares de horas de exposição a condições de uso. Mais uma vez,
a química trabalha silenciosamente para que o espetáculo continue acontecendo. Agora que já entendemos de onde vêm as cores, vamos descobrir por que elas são capazes de despertar emoções tão intensas nos torcedores. Agora pense em uma camisa de futebol. Ela enfrenta sol, chuva, suor, lavagens, atritos. Mesmo assim, porque ela continua praticamente com a mesma cor. A resposta está na química dos materiais. As fibras dos uniformes modernos recebem pigmentos especialmente desenvolvidos para resistir ao tempo e ao uso intenso. Esses pigmentos precisam suportar radiação solar, mudança de temperatura, água e até os produtos utilizados na lavagem. Caso contrário, os uniformes perderiam rapidamente sua identidade visual. Vamos fazer aqui uma outra analogia. Imagine que a camisa seja uma muralha. Os pigmentos são os soldados. Todos os dias eles enfrentam ataques do sol, da chuva, do suor, mas continuam protegendo as cores do uniforme. Cada uniforme conta uma história. A química garante que essa história continue colorida. Vamos fazer aqui uma outra experiência. Pegue duas camisas, uma bem antiga e outra mais nova. Observe as cores. Qual parece mais intensa? Agora imagine quantas horas de sol, quantas lavagens e quantas partidas aquela camisa enfrentou. Cada pequeno desbotamento é o resultado de transformações químicas provocadas pela luz, pelo calor e pelo uso. Você acabou de observar a química acontecendo no seu guarda-roupa. Mas existe algo ainda mais interessante. As cores não permanecem apenas nas camisas. Elas permanecem dentro de nós. Elas despertam emoções, criam lembranças, representam paixões. E é justamente isso que vamos descobrir agora. Vamos entender um pouco sobre a psicologia das cores no futebol. Eu vou te pedir que você feche os olhos mais uma vez. Imagine uma camisa amarela. Talvez você tenha pensado imediatamente na seleção brasileira. Agora imagine uma camisa azul, ou vermelha, ou preta. Percebeu? As cores despertam memórias quase instantaneamente. A explicação é que no nosso cérebro ele associa as cores a experiências vividas. Ao longo da vida, vamos criando conexões entre determinadas cores e emoções. No futebol, essas associações tornam-se ainda mais intensas. Por exemplo, quando se fala em uma camisa amarela, vem aquela emoção do Brasil sendo pentacampeão. Claro que queremos o Hexa, mas sendo pentacampeão para quem viveu naquela época. Então já tem essa emoção marcada. Quando vê a camisa amarela, já associa logo à seleção brasileira. Outros exemplos aqui. O verde ele pode lembrar a esperança. O azul transmite tranquilidade, o vermelho costuma ser associado à energia, o preto pode transmitir elegância e força, e o branco frequentemente remete à paz e à tradição. Essas interpretações podem variar entre culturas e contextos, mas mostram como as cores influenciam nossa percepção. Vamos fazer uma outra analogia. Imagine que cada cor seja uma música. Basta ouvir os primeiros acordes para reconhecer imediatamente qual é. Com as cores acontece algo parecido. Elas ativam lembranças antes mesmo de percebermos. Outra experiência descomplicada. Agora olhe ao seu redor. Existe algum objeto com cores do seu time? Talvez uma camisa, uma caneca, uma bandeira, um chaveiro. Por que justamente essas cores? Porque elas representam muito mais do que tinta.
representam histórias, vitórias, família, amizades, memórias. A química explica como enxergamos as cores, mas são as experiências da vida que dão significado a elas. Outra curiosidade descomplicada. Você sabia que alguns dos pigmentos utilizados atualmente em materiais esportivos foram desenvolvidos para oferecer maior estabilidade diante da luz solar, da umidade e do calor? Graças aos avanços da química dos materiais, as cores dos uniformes permanecem vivas por muito mais tempo, preservando a identidade visual das equipes. Mais uma vez, a ciência trabalha discretamente para que o espetáculo continue acontecendo. Percebeu quantos conteúdos estudados na escola aparecem neste episódio? Falamos sobre luz, reflexão, absorção, pigmentos, corantes, estrutura molecular, química dos materiais. Tudo isso faz parte do currículo do ensino médio. Só que hoje você viu esses conceitos dentro de um estádio de futebol. É exatamente isso que buscamos no Química Descomplicada. Mostrar que a ciência está presente nas situações mais inesperadas do nosso cotidiano. E agora é sua vez. Escolha uma camisa de futebol que você tem em casa. Observe sua cor. Pesquise quando ela foi fabricada e depois responda: por que ela continua tão colorida mesmo depois de tantos jogos e tantas lavagens? Se você conseguiu responder, é porque já começou a enxergar a química além do livro didático. Parabéns! Quando a bola entra no jogo, agora já estamos finalizando o episódio. Então, quando a bola entra no gol, os olhos acompanham o lance. Mas ao redor do campo, milhares de cores contam histórias. Cada bandeira, cada uniforme, cada escudo, cada pintura no rosto. Tudo isso é resultado da união entre ciência, tecnologia, cultura e paixão. Agora, quando você assistir a uma partida, talvez enxergue as cores de uma maneira diferente, porque antes de representar um clube, elas nasceram da química. E aqui no Química Descomplicada, a gente não decora frases prontas, a gente entende a lógica da química. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.